Amém. Amém, amém, amém. Sejam bem-vindos a essa live, sejam bem-vindos a essa reunião. Que você que está em casa agora nesse momento, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você fique aí, aonde você está agora, firme. Não disperse, não veja outras mídias. Se mantenha firme até o final. O Senhor tem uma palavra para a sua vida hoje. O Senhor tem uma palavra para você hoje. O Senhor tem uma palavra para a sua família, para as pessoas que estão com você nesse momento. E eu tenho certeza que você será transformado, será abençoado e será tocado pelo Senhor com o Espírito Santo dele nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queria pedir para o pessoal da técnica e do som colocar uma música bem baixinha de fundo, um dedilhar aí de uma canção. A gente não combinou antes, mas eu acho que vale a pena a gente manter o ambiente preenchido com algum som. Eu não sei se é possível, mas se for, por favor. E eu quero aqui que você, nesse momento, saiba que nós estamos com a igreja fechada, nós estamos obedecendo o decreto estabelecido pelo nosso governo aqui de São Paulo. Embora não concordemos com ele, quero que fique claro isso para vocês, nós não concordamos com o que esses políticos estão fazendo. No entanto, nós estamos obedecendo, nós estamos praticando aquilo que aprendemos na palavra de Deus, para nós orarmos pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão governando a nossa cidade. E cada um deles, obviamente, dará conta de tudo que está fazendo nesse momento. Cada um deles dará conta do seu governo, cada um deles dará conta de cada vida que está sendo colocada em suas mãos para que eles administrem, principalmente uma cidade tão grande quanto São Paulo, uma cidade intercontinental, uma das maiores do mundo, e eu tenho certeza que o Senhor Deus virá com o seu socorro sobre o seu povo. Eu não tenho dúvida disso. Então, nós estamos aqui com a igreja fechada, nós estamos aqui transmitindo, tivemos que fazer um investimento nas nossas transmissões, tivemos que comprar equipamentos, ainda teremos que comprar mais equipamentos para melhorar a qualidade da nossa transmissão, do nosso áudio e vídeo. No entanto, eu tenho certeza que o Senhor nunca deixou faltar neste lugar e não vai deixar faltar nunca, desde que nós estejamos na sua vontade. E até agora, eu tenho certeza que o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e tem nos dado aquilo que nós precisamos. Então, o que eu estava dizendo é que a igreja está fechada, no entanto, nós continuamos com os nossos custos, com as nossas despesas, estamos honrando com os nossos compromissos, com o aluguel, com água, com luz, enfim, com todas as despesas que nós temos aqui para manter essa operação, para manter esta igreja funcionando. Amém? Então eu quero que você agora possa dizimar, quero que você possa ofertar. Nós estamos aqui com o nosso Pix, então você pode ver aí o Pix. O Pix você consegue fazer uma transferência imediata para a conta da igreja neste momento. Então, quero te convidar para que o Senhor mostre para você uma oferta alçada para abençoar a igreja, para abençoar a casa de Deus, para que nós continuemos fazendo a obra dele. E você que tem o seu compromisso, você que é membro da igreja, você que está conosco e da nossa família, você já sabe do seu compromisso, do seu dízimo e da sua oferta. Amém? Muito bem. Então, sem mais delongas, eu quero ser bastante objetivo naquilo que eu quero falar aqui hoje, embora eu tenha aproximadamente umas 4 ou 5 horas para falar desse assunto. Eu li bastante sobre esse tema, mas eu só tenho 40 minutos aqui, talvez até menos, para que você se mantenha conectado e ligado. Eu estava olhando aqui antes de começar a pregar, tínhamos aí 25 conexões. Então, eu quero te convidar a aumentar esse número, amém?
eu vou trazer uma palavra profética aqui para a sua família. Eu vou trazer uma palavra que vai te dar discernimento desse tempo que você está vivendo, do tempo que nós estamos vivendo e daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então, envia esse link para as pessoas que você gosta, envia esse link para as pessoas que você acha que tem que assistir essa mensagem. Entra aí no seu WhatsApp, copia, manda para os grupos que você participa, uma palavra de vida, uma palavra que vai transformar. Eu vejo tantas pessoas perdendo tempo, né, com tantas coisas. Eu vejo as pessoas perdendo tempo se alimentando com desgraça. Eu vejo as pessoas se alimentando com notícias que não vão edificar. E a palavra de Deus nos diz, olha, trazer à mente as coisas que edificam. Se é puro, se é verdadeiro, se é santo, se é generoso, se há algo de bom, nisso pensai. E é isso que a palavra fala. Eu não posso me alimentar de desgraça, eu preciso me alimentar de coisas que edificam, de coisas que vão me trazer esperança, ainda mais num tempo como esse que nós estamos vivendo, um tempo tão difícil, um tempo tão complicado, um tempo de tantos desafios, e eu quero que você envie esse vídeo para as pessoas que você gostaria que assistisse. Muito bem. Eu quero começar lendo um versículo que está em 1 Reis, no capítulo 18, que diz assim: Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, eu vou ler um versículo, porque, na verdade, essa pregação tem 4 capítulos da Bíblia. Na verdade, ela tem 5 capítulos. Ela vai do capítulo 17 até o capítulo 22. Mas eu vou resumir aqui para vocês, porque eu não tenho tanto tempo para ficar lendo todos os versículos. Então, eu vou te dar o contexto, eu vou te dar 1 Reis, do capítulo 17 até o capítulo 22, você medita na sua casa e eu vou te falar o contexto do que estava acontecendo aqui. Vou voltar um pouquinho, no capítulo 17, o que acontece? Elias prediz o que? Uma grande seca. Quem era Elias? É importante a gente saber quem era Elias. Elias era um homem chamado por Deus para começar o movimento profético no Velho Testamento. Elias foi um homem que iniciou a sua carreira fazendo uma aparição na Bíblia. A Bíblia não fala muito sobre a família de Elias, a Bíblia não fala muito sobre o passado de Elias. Porém, a Bíblia fala que Elias vem e é chamado por Deus. E ele é chamado por Deus para fazer alguns trabalhos para Deus, para resolver algumas questões e também para poder profetizar ali naquele tempo e fazer muitos milagres, né? Então, definitivamente, no capítulo 17, já era o reinado de Acabe em Israel, junto com o seu casamento com sua esposa, que era Jezabel. Então, a Jezabel se casa com Acabe um pouquinho antes e começa a fazer muitas barbaridades, muitas coisas ruins, muitas coisas bastante complicadas, e dentre elas eles começaram a matar os profetas, mataram muitos profetas. E então Elias prediz uma grande seca, dado por Deus, no capítulo 17, ele passa pela viúva de Sarepta, não é o tema hoje aqui, e no capítulo 18 Deus fala assim: olha, é o seguinte, vai e avisa o povo que o Senhor Deus vai fazer coisas grandes nesse momento. Elias, vai diante de Acabe e fala com ele. Então, ele se apresenta a Acabe dizendo o seguinte: olha,
Acabe, vai vir chuva sobre a terra, vai vir uma chuva sobre essa terra, e vocês vão receber essa chuva. Porém, quando Elias pensa em se apresentar diante de Acabe, todos ali já sabiam que Acabe e Jezabel estavam matando os profetas. E sobrou quem? Sobrou Elias. Elias era o único profeta que estava ali, levado por Deus, dado por Deus, para confrontar este rei tão mau. E o que Elias faz? No capítulo 18, versículo 20, diz assim: então enviou Acabe mensageiros e todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. O que acontece aqui, pessoal? Elias se encontra com Acabe. E Elias diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, você traz os seus profetas, e vocês trazem 2 cordeiros, eu vou preparar o meu, e vocês vão preparar o de vocês. Você me deixa preparar primeiro, porque vocês estão em 450, eu estou sozinho. E vamos fazer o seguinte, nós vamos lá no Monte Carmelo, e nós vamos fazer um sacrifício, e nós vamos pedir para Deus mandar fogo. O Deus que mandar fogo sobre o sacrifício é o Deus verdadeiro, porque havia um questionamento de quem era Deus, de quem era, se era Baal ou se era o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. E então, no versículo 21, Elias chega lá no Monte Carmelo. Imagina, sabe aquelas lutas de MMA que o pessoal enche o ginásio, enche o estádio? Era mais ou menos aquilo. Eles chegaram ali, o povo todo chegou, chegaram uns 450 profetas de Baal, e fizeram um verdadeiro ringue. E então, o que acontece nesse momento, pessoal? Elias chega diante do povo e diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Elias exortando o povo: até quando vocês cocheareis em 2 pensamentos? E olha só o que ele diz: se o Senhor é Deus, se o Senhor é Deus, segui-o. Se o Senhor Deus é Deus, vocês sigam a Deus. Mas se é Baal, também sigam. Porém o povo nada lhe respondeu. Então, para mim, há um discernimento bastante grande, tendo em vista o momento que nós estamos vivendo hoje. O Senhor me mostrava um povo cocheando em 2 pensamentos. Puxa, mas será que Deus é tão bom assim? Mas será que esse momento que nós estamos vivendo, por que Deus fez o que Ele está fazendo? Por que Deus está deixando acontecer isso com a humanidade? Por que há o coronavírus? Por que há essa desgraça? Então, eu preciso correr para ganhar o meu dinheiro, porque as notícias são ruins, as notícias são más. Então eu sei que vai haver fome, vai haver desgraça, vai haver desemprego. Então eu tenho que cuidar aqui do meu dinheiro, cuidar da minha família. Eu preciso me ocupar, eu preciso trabalhar, eu preciso vender coisas, eu preciso agilizar. Então as pessoas estão nesse momento cuidando de resolver os seus problemas. Por quê? Porque a igreja está fechada. Metade das pessoas, mais da metade das pessoas, estão gostando, se não forem mais da metade.
puxa, não preciso gastar minha gasolina, não preciso me incomodar, eu assisto o culto aqui da minha casa, tá tudo certo, é gostosinho, eu vejo aqui, ao mesmo tempo que eu estou vendo no YouTube e na televisão, né, eu também posso assistir aqui o Instagram, o Facebook e o Twitter, eu também posso aqui estar com a minha família sentada no sofá, posso tirar um cochilo durante a pregação, posso deitar, posso pular, posso fazer o que eu quiser no conforto da minha casa, eu não preciso ir até a igreja. Deus me mostrava claramente nesta palavra, pessoas cocheando em dois sentimentos. E o que eu quero dizer para você, e é o final dessa palavra, eu vou chegar lá, eu quero que você fique comigo até o final, é que Deus tem muito mais do que isso para você. Para aqueles que estão seguindo, para aqueles que estão levando a sério, para aqueles que estão buscando a Deus, para aqueles que estão fazendo aquilo que o Senhor está chamando para fazer. Vocês acham que nós estamos trabalhando num mar calmo? Não, nós estamos em guerra. Você quer saber, olha só que maluco, que empresa instalaria uma fachada no domingo à noite, com serralheria, com martelo, com barulho, que lugar tem probabilidade de acontecer isso? Pois bem, está acontecendo agora exatamente na frente da igreja, na hora da reunião. Vocês acham que isso é por acaso? Vocês acham? O inimigo das nossas almas, independente de como, ele está organizado estrategicamente para tirar você e eu da vontade de Deus, para destruir as obras de Deus. O inimigo das nossas almas quer fazer com que você e eu desanimemos, quer atrapalhar, entende? É isso que ele quer fazer, e por esse motivo, o povo adorava quem? Adorava um Deus que estava reunindo as pessoas nos lugares altos. Você sabia que um dos nomes de Deus é Deus Altíssimo? É o nosso, eu me escondo no esconderijo do Altíssimo. E eles copiaram e levaram um Deus para os lugares altos, e esses lugares altos, eles adoravam ali Belzebu. O Belzebu, a tradução do nome dele obviamente ele é o Satanás, ele é o diabo, Lúcifer, mas a tradução, se você for derivar o nome dele, vai ali, Senhor das Moscas, num quadro espiritual péssimo, e era isso que as pessoas estavam adorando, Deus Baal, dos lugares altos, não era o Altíssimo, não era o lugar altíssimo é o lugar onde ninguém pode ficar sobre ele. Então, o povo estava em dois pensamentos, o povo estava claudicando, o povo não agia pelo Espírito, o povo agia na carne, o povo tomava decisão baseado na sua vontade, o povo tomava decisão baseado naquilo que eles achavam que era mais conveniente, o povo tomava decisão baseando-se naquilo que lhe dava prazer. Então, o que dava mais prazer era essa decisão que o povo tomava. Então Elias chega e diz o seguinte: vamos acabar com essa maluquice? Se ele tivesse nos dias de hoje, e Elias era um cara muito firme, Elias era como João Batista, ele vivia longe das pessoas e no deserto, e ele chegou e disse: vocês todos aí, ele chegou e enfrentou todo mundo, ele estava sozinho, e ele enfrenta todo mundo, ele diz: vocês aí, o povo todo, por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Por quê? Por que vocês
não decidem quem vocês querem seguir. Decidam. Vocês não podem seguir dois deuses. Então o povo nada falou. E aí, se você for em Apocalipse, Deus fala que você seja quente ou frio, porque se você for morno, eu vou te vomitar. Então começa nesse momento a batalha de Elias com os 450 profetas de Baal. O que acontece aqui? Elias faz uma vala em volta do cordeiro, joga água 3 vezes sobre o cordeiro dele, a água encheu a vala toda, e os 450 profetas de Baal ficaram ali dando voltas, voltas e voltas e voltas. De manhã, eu imagino que, sei lá, o sol nasce aí 5:30 da manhã, né? Eles começaram já às 6 horas, já estavam ali adorando a Baal, e começaram a andar em volta do sacrifício. Chegou um momento que eles não tinham mais o que fazer, eles começaram a manquitolar. Então eles mancavam em volta do... Imagina, eu fiz aqui eu falei isso na quinta-feira na nossa live, eu fiz uma imagem na minha mente, né? Eu consegui visualizar esse momento, e eu imagino aqueles 450 caras andando em volta do negócio ali, né? Daquela carne, e pedindo para descer fogo do céu, e não vinha. E Elias começa a tirar sarro deles. Elias era um cara corajoso, sozinho. Todo aquele povo, 450 pessoas contra ele, o rei contra ele, a rainha contra ele, imagina. E ele fala assim, escuta, vocês precisam cantar mais alto, pedir mais alto. Eu acho que o Deus de vocês talvez está meditando, ou ele de repente está dormindo, está tirando uma soneca, ou quem sabe ele está de viagem. Canta um pouco mais alto, fala mais alto aí, pessoal, porque eu acho que ele dormiu, e aí de repente ele desperta, se vocês falarem mais alto. Bom, acontece que nada vem do céu, nenhum fogo, e Elias então começa ali a dizer: Deus, é o seguinte, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu sei que o Senhor é Deus, fique sabendo que o Senhor é Deus de Israel, e eu sou o seu servo, e segundo a tua palavra, o Senhor é Deus para mandar fogo, para acontecer o que realmente necessita acontecer aqui. Então caiu fogo do céu, e o Senhor consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, na vala. E Elias ele manda matar os 450 profetas de Baal, ele acaba com aqueles demônios, ele então definha tudo aquilo ali. Para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, a minha sugestão para você nesse momento, e eu quero trazer você a essa reflexão, nós estamos vivendo épocas, eu nunca vivi o que eu estou vivendo hoje. Eu nunca vi o que eu estou vendo hoje. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu liguei lá, fazia tempo que a gente não pedia comida, né? Para um restaurante, e a gente acabou, vamos ligar aí num restaurante e vamos pedir a comida. Ficou tarde para fazer o almoço e tal. E aí eu liguei num restaurante: oi, tudo bem? Queria fazer um pedido. Não, eu não posso vender para o senhor pelo telefone. Eu falei: como assim não pode? Não, o senhor tem que pedir pelo iFood. Eu falei: eu não vou pedir pelo iFood, porque pelo iFood eu vou pagar R$17 de entrega, que eu já tinha verificado no iFood. Eu falei: eu não quero pedir pelo iFood. Não, mas segundo o decreto do governo,
nós não podemos vender para o Senhor via telefone. O Senhor não pode vir retirar a comida aqui. O Senhor verifica no iFood se tem a opção de retirar. Aí eu fiquei assim, mas espera aí, não pode pedir para retirar, mas pode olhar pelo iFood, pagar pelo iFood para poder retirar. Aí eu fiquei ali pensando, né? Falei, meu Deus, o que é isso que nós estamos vivendo? E se eu for, e eu fiquei indignado, sinceramente, eu falei, meu filho, você me desculpa, você não tem culpa de nada, mas eu não vou pedir, e vocês estão por fora, e vocês acabaram de perder uma venda, e desliguei o telefone. Então o que eu fiz? Peguei meu carro, fui no mercado, comprei um pedaço de carne, voltei, assei e fiz a comida para as crianças. Eu e a Bianca, eu e minha esposa, fizemos ali o almoço, e foi uma bênção. Agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos vivendo momentos, você e eu vamos viver ainda mais injustiças, onde as pessoas não podem trabalhar, as pessoas precisam trabalhar escondidas, as pessoas estão, é um verdadeiro absurdo, e cada dia que passa, os absurdos são ainda maiores, e eu não quero entrar nessa seara para questionar o uso de máscara, álcool em gel. Agora falaram, o pessoal dos Estados Unidos está falando agora que não contrai coronavírus através de superfície nenhuma. Mas que loucura é essa? Então por que a gente está ficando passando álcool em gel em tudo? Passa álcool em gel no que vem do mercado, e aí fica no efeito manada. Então, onde eu chego perante a palavra de Deus? E a palavra de Deus tem que ser a fonte das nossas buscas, tem que ser a fonte das nossas vidas. A palavra de Deus precisa ser o nosso lugar altíssimo, entende? Não pode ser o Google, não pode ser o Google, não pode ser o Google, não pode ser o nosso lugar altíssimo. A internet não pode ser o nosso lugar altíssimo. Se você precisa de alguma coisa, ela está na palavra de Deus. Nenhuma rede social, nenhuma fonte de informação a não ser a palavra de Deus pode te dar vida. Pode te dar a vida, pode te dar a paz. Por quê? Porque Deus é provedor, porque Deus é justiça, porque Deus é a nossa bandeira, porque Deus é o Deus de paz, o Deus é o Deus que santifica, Ele é o nosso Adonai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor dos exércitos, ou seja, Ele luta por nós, Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos acreditar nisso. O Senhor Deus é o meu Messias, Jesus é o meu Messias, é o meu Salvador, Ele é a minha luz, Ele ilumina o meu caminho, Ele é generoso, Ele me dá aquilo que eu preciso, Ele é fiel, Ele nunca me abandona, Ele é consolador, eu nunca fico sozinho, Ele é o lugar, Ele está no lugar altíssimo, Ele está no meu refúgio, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha majestade, então só a Ele darei louvores. Por quê? Porque Ele é poderoso, porque Ele é o Criador, Ele criou todas as coisas através da palavra de Deus. Ele é o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Ele é o Deus bom, Ele é o Deus de amor. Que lindo esse Deus, que lindo o nosso Deus. Eu imagino que Elias chegou ali naquele momento e falou: escuta, vocês querem adorar a Baal? Querem adorar aí o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Google, e tudo que vocês estão vendo, os governadores, a política, o trabalho, o emprego, o chefe que te persegue, o dinheiro que você está buscando, tudo isso aí, no meu ponto de vista, está dando a conotação de ser Baal. Para mim, lendo essa palavra, eu não estou dizendo que a gente não precisa ganhar dinheiro, eu não estou dizendo que a gente não pode olhar uma rede social, eu não estou dizendo que a internet é ruim, nada disso, mas a minha esperança não está em nada nem em ninguém, a minha esperança não pode estar numa pessoa, a minha esperança não pode estar num emprego, num governo, não pode estar. E como eu resolvo tudo isso? Através da oração ao Deus Altíssimo, e não ao Deus dos altos,
Por quê? Porque o Deus dos altos, Ele te leva aonde? Ele te leva a pecar, através da sua carne. Nós estamos vivendo uma luta do espírito contra a carne. Nós estamos vivendo uma luta do bem contra o mal. Nós estamos vivendo em guerra todos os dias. Todos os dias nós estamos vivendo em guerra. É guerra um momento atrás do outro. Olha só o que acontece aqui com Elias. E Elias fala o seguinte: depois disso, a terra estava seca. A terra não tinha chuva. Naquela época, pessoal, não tinha supermercado, não tinha Amazon, não tinha Google, não tinha Mercado Livre. Você não podia ir no Açaí, no Atacadão, em qualquer que seja um supermercado, no mercadinho da esquina. O que tinha? Tinha a plantação, a colheita e o escambo. Então eles trocavam ali, um plantava verdura, outro plantava legumes, o outro fazia carne, cuidava dos bois, o outro leite, o outro queijo. E aí havia uma... Então, definitivamente, eu quero que você entenda isso. E chegou ali um profeta para acabar com isso, pessoal. Chegou um profeta ali para falar: escuta, eu vou dar um basta nesse negócio. A mensagem de Elias era totalmente messiânica. Espera aí, pessoal, que o pessoal da... Era uma mensagem em direção a Cristo, em direção à cruz de Cristo, ao arrependimento, à entrega, a você poder reconhecer de que realmente Cristo é o verdadeiro caminho, é a única verdade, é a única vida. E aí ele vem aqui e fala assim: ó, agora eu vou orar para chover. Eita, homem do calibre grosso. Eita, esse homem era um homem que realmente fazia acontecer as coisas. Ele chegou lá e falou assim: agora eu vou orar para chover, porque eu já estou ouvindo aqui a chuva vindo. E aí ele mete a cabeça ali no meio dos joelhos. Eu queria fazer aqui para vocês verem, aqui não dá. Mas ele mete a cabeça no meio dos joelhos e começa a orar e fala assim para o seu moço: vai lá ver, sobe lá no monte e vê se tem nuvem que vai chover. O moço vai lá, volta e fala assim: ô senhor Elias, sabe o que é? Não tem nuvem nenhuma não, o céu está azulzinho. Ele falou: é mesmo? Volta lá. E ele orando, volta, voltou, foi, voltou, foi, voltou, 7 vezes. Na 7ª vez o moço fala assim: ô senhor Elias, sabe o que é? Tem uma nuvem lá subindo do mar, do tamanho da mão de um homem. Elias fala assim para Acabe: prepara teu carro lá, meu amigo, porque vai chover. Elias estava abençoando o Acabe. Presta atenção no que eu estou falando. Quem era Acabe? Acabe matou mais de 100 profetas, muito mais, ele e Jezabel. Acabe era um cara que dava adoração a Satanás.
Acabe, ele era um satanista. Acabe, ele adorava Baal, ele era um cara mau, ele fazia o que era mal, ele era um cara que não tinha Deus no coração, ele era um cara que pensava só nele, egoísta. E sabe o que Elias fez com ele? Elias teve misericórdia dele e falou assim: prepara teu carro, porque vai chover. Prepara teu carro, porque agora vai chover. E Elias vai lá, o Acabe sai correndo, prepara o carro e vai para Jezreel. Olha só o que acontece, leia a Bíblia, leia, é uma história incrível, eu faria um filme dessa passagem. Deus cinge os lombos, pessoal, cinge os lombos de Elias, e Elias sai correndo na frente dos carros de Acabe, e chega primeiro em Jezreel. Quando Elias chega lá, olha o que acontece aqui, a Jezabel, obviamente, quer fazer o que, né? Quer matar ele. Ela quer matar, porque ela tinha o verdadeiro espírito anticristo. Ela queria acabar com o profeta. Todas as vezes que você vê alguém perseguindo um profeta dentro de uma igreja, é o espírito de Jezabel que está tomando conta dessa pessoa. Todas as vezes que você vê alguém falar mal de um pastor, de um presbítero, de um líder, é o espírito de Jezabel que está agindo. É um demônio que age estrategicamente para matar o profeta, para acabar com a vida do profeta. A Bíblia fala: ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. Você imagina se ela mata Elias? Deus não ia deixar, mas você imagina, a gente não ia ter Eliseu, e depois não tinha várias outras séries, né, de acontecimentos através de Eliseu e de Elias. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Jezabel persegue, e Elias, como um homem frágil também, como eu e você, por isso que a gente não pode pôr a nossa esperança em homens. Ele tinha um defeito, ele sofria da autocomiseração. Ele falava assim: ai, eu fui tão fiel, eu fui tão bom, eu matei todo mundo, eu acabei com a adoração a Baal, e agora está todo mundo me perseguindo, ninguém me quer. A Jezabel quer me matar. Veja isso. E ali, pessoal, ele entra numa caverna, ele sobe ali num monte, e ele fica naquele monte, e quando ele está ali, Deus prepara ali uma comida para ele dorme, come. Depois disso, ele se mete ali numa caverna, e Deus fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, levanta aí, porque ainda você vai ungir 2 reis e um profeta. Faz isso para mim, levanta aí, eu vou te liberar. Ele levanta, vai, anda 40 dias, 40 noites, unge ali a galera toda, e nesse meio, quem tem? Eliseu. Eliseu larga tudo que estava fazendo. Eliseu era um cara que cuidava de bois, largou tudo que estava fazendo, largou todas as coisas que estava ali trabalhando, queimou aquele material de trabalho dele. O pessoal que gosta daquela música lá, queimou as carroças, não sei o quê, né? Queimou ali todas aqueles materiais, fez um churrasco para todo mundo e seguiu Eliseu, e seguiu Elias. Então, após isso, Acabe ainda derrota os sírios. Porém, Acabe, quando volta, ele entra ali numa questão com um homem chamado Nabote. Nabote era um homem simples, que tinha uma terra, e Acabe queria a terra dele, e Acabe chega ali e fala assim: vamos fazer o seguinte, eu quero comprar a sua terra. Ele fala assim: não vou vender a terra que meus pais me deram de herança, eu não posso fazer isso. Ele falou: não, vamos trocar então. Não, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso.
eu não vou fazer isso. E então Acabe vai para sua casa. Quando ele chega em casa, ele deita na sua cama, mimado. Olha aí você e eu, né? Nós somos assim. Quando temos as nossas vontades contrariadas, ele mimado, deita na cama e vira a cara para a parede. Ele virou a cara para a parede, emburrado, mimado e fez greve de fome. Quando chega ali a mulher dele, fala assim: escuta, o que está acontecendo com você? O que você está mimado aí, emburrado na sua cama? Ele fala assim: puxa, sabe o que é? O Nabote, ele não quis vender a terra dele para mim. E ela fala assim para ele: é assim que você governa Israel? Olha essa mulher. É assim que você tem governado sobre Israel? Mimado? Então, pessoal, o entendimento que eu tenho dessa palavra, até aqui, é de que os governantes, assim como Acabe, os momentos que nós estamos vivendo, e não precisa ser muito espiritual para entender, estão querendo trazer os ganhos para eles mesmos. O governo, o poder, o direito de ir e vir, para eles somente. E olha só, nós estamos como Nabote, nesse momento, não podemos abrir a igreja, mas podemos nos aglomerar nos ônibus, nos trens, nos metrôs. Não podemos abrir a igreja, mas podemos morrer dentro de um supermercado com uma fila gigante. E agora, a partir de amanhã, as lojas de material de construção também podem abrir. Que tipo de governante nós estamos vendo nos dias de hoje? Nós estamos vendo governantes como Acabe e como Jezabel. Ponto. E nós precisamos trabalhar como Elias e Eliseu. Eliseu vai cumprir a sua carreira no capítulo 2 de Reis, no livro 2 de Reis, na segunda Reis. Mas o que eu quero dizer para você é que ainda assim continua a geração pós geração com falsos profetas, com homens que não adoravam a Deus. E quando termina o último capítulo de 1 Reis, fala do filho de Acabe, que serviu a Baal e adorou e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo que fizeram o seu pai. Então, no final do dia aqui, o que eu estou vendo é a palavra profética para vocês. O que eu vejo? Eu vejo Acabes e Jezabéis governando os países, não só o Brasil. Eu vejo um Acabe governando São Paulo, por exemplo. Eu vejo um Acabe governando locais onde a injustiça está acontecendo perante o povo. O povo está cocheando em dois pensamentos: não creem em Deus, ficam se apegando nas coisas, ficam amando as coisas desse mundo. A Bíblia fala: se a nossa esperança estiver somente nas coisas desse mundo, nós seremos os mais infelizes da terra. É tempo de nós sermos como Elias, de meter a cabeça entre as pernas, cingir os lombos e sairmos correndo em direção ao nosso Pai. É tempo de nós profetizarmos chuva. É tempo de nós declararmos chuva sobre as nossas casas. Se a sua casa está sem chuva, é porque talvez você está cocheando em dois pensamentos. Se a sua casa está em chuva, está sem chuva, é talvez porque você não tem adorado o Deus Altíssimo, o Deus provedor, não tem colocado a sua esperança no Deus que provém, não tem colocado o seu caminho na justiça de Deus. E como eu resolvo isso? Nós resolvemos isso em direção ao Deus provedor, em direção ao Deus de justiça, em direção ao Deus da nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira, não é o
Bolsonaro, não é o Dória, não é o Papa, não é o Donald Trump, não é o Biden, não é ninguém, nenhum desses aí, pessoal. Deus é a nossa bandeira é do alto, não é do centro, não é da esquerda, não é da direita. Entende? Nós precisamos entender isso. É Deus quem consome, é Deus quem dá vida, é Deus quem deixa tirar a vida. Claro, nós estamos vivendo na causa e consequência. Claro, capítulo 6, versículos 6, 7 de Gálatas, diz assim, de Efésios, perdão, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Não tem como, não tem outra forma de ser. Está aqui, ó, é Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, como eu resolvo essa parada do coronavírus? Como eu resolvo essa parada da falta de emprego, da falta de dinheiro? Como é que eu resolvo essa parada da depressão? Como é que eu resolvo? Puxa, eu estou em casa, eu estou em depressão. Puxa, eu estou no meu trabalho, eu estou em depressão. Olha, eu estou aqui no ônibus, eu estou em depressão. Ok, todo mundo tem direito. O Elias aqui entrou em depressão, morrendo lá na caverna. E Deus falou, escuta, levanta, vai lá, e você tem aí no trabalho de ungir 2 reis e 1 profeta. Entende? Eu não posso recriminar uma pessoa que está passando por uma dificuldade, eu não posso. O meu trabalho aqui é profetizar o Espírito Santo sobre a vida dela, e não julgá-la. O meu trabalho sobre a sua vida é dizer para você, o meu Deus, provedor de todas as coisas, vai te dar o que você precisa, se você crer nele. O meu Deus, provedor de todas as coisas e consolador, vai te dar o Espírito Santo para que você seja consolado. E se você estiver em perigo, Ele é o seu refúgio. E se você precisar adorar alguma coisa, Ele é a nossa majestade. E se você precisa de ajuda, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se você está em pecado agora, você está errado, você está cocheando, é Ele quem te santifica. É Ele, Deus dos exércitos. Quem vai lutar contra esses Acabes de Jezabel? Nós vamos lutar com o joelho no chão, com a cabeça no meio do joelho, nós vamos fazer isso. Mas é Deus dos exércitos que vai acabar. Porque Elias só acabou com aquele monte de profeta de Satanás, através do Deus dos exércitos. É o Deus dos exércitos que fez aquilo, e Ele acabou, consumiu com tudo. E se Deus amanhã quiser consumir esse coronavírus, Ele o fará. Se Ele ainda não fez, é porque o povo ainda está cocheando em 2 pensamentos. Mas o que eu quero profetizar sobre a vida desta igreja, sobre a vida do Brasil, é que nós vamos juntos profetizar que haverá deste lugar, deste país, desta terra, um movimento, uma transformação, um povo que vai adorar a Deus, que vai buscar a Deus acima de todas as coisas, como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero que este povo brasileiro, este povo do Brasil, entenda que adorar a Deus é um grande benefício, que dar a majestade a Ele é um grande benefício, e através disso haverá um movimento neste lugar, neste país, um movimento profético, onde nós partiremos para marchar em prol do nosso Deus. E eu quero te convidar a lutar comigo, em oração, em jejum, em busca a Deus. Eu quero te desafiar, eu quero te exortar, eu quero te animar a buscar a Deus acima de todas as coisas, para que você saiba que há um Deus em Israel.
Nós não precisamos mais fazer sacrifícios, nós não precisamos mais queimar holocaustos, nós só precisamos colocar a nossa cabeça em terra e dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus, Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus bom, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz, Tu és o nosso amor, e eu Te quero, Senhor, acima de todas as coisas, e praticar. A partir de hoje, pratique, pratique, pratique e profetize. Olha, confessar, atuar, nós precisamos crer, confessar e atuar, crer, confessar e atuar. Eu creio que Deus é o nosso Consolador, por isso eu não vou entrar em depressão. Eu creio que Deus é o nosso Altíssimo, por isso eu vou adorar somente a Ele. Eu creio nada, não é meu tio, não é minha tia, não é meu pai, não é minha mãe, senão o meu Deus. Através desse Deus, eu terei a transformação. Então eu quero que você coloque aí a cabeça prostrada, nesse momento, como Elias. E eu quero que você, não prostrada por mais um ato de religiosidade, mas senão para dar reverência a Deus. Quando um rei entrava naquele lugar, as pessoas se curvavam. E o nosso Deus está aqui, está aí na sua casa. Se você o adorar, Ele vai te abençoar. Coloque a sua cabeça agora curvada e diga para Ele assim: Senhor, eu quero que o Senhor venha, Paizinho amado, querido, dentro da minha casa, dentro da minha vida. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, faz morada, Senhor, no meu coração, ó Pai. Senhor, eu quero repreender Baal, eu quero repreender Jezabel, eu quero repreender Acabe. E eu quero, Senhor, ser como Elias, Senhor, que profetizou, Senhor, e a chuva veio, Pai. Pai, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos agora, e que venha uma chuva poderosa, Pai, ainda que nós não estejamos vendo, ó Pai, essa chuva, que venha, Senhor, uma chuva tão grande, ó Pai, que vai lavar, Senhor, limpar, Senhor, que vai encher, Senhor, que vai transbordar, Senhor, que vai abençoar, Senhor, a vida de cada irmão aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Levanta um povo profético, Pai. Levanta um povo, ó Pai, que vai te adorar, Senhor. Levanta um povo, ó Pai, um exército de guerreiros teus, ó Pai, que não vai se preocupar com as coisas desse mundo, ó Pai, senão com as coisas do alto, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo, Pai, cada pessoa que está nos assistindo agora, cada pessoa que está aqui nessa sala também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vai nessa paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.